Essa apresentação, teoricamente, seria a primeira de hoje, às 9 horas, mas com a chuva de ontem, que o aeroporto aqui foi fechado, eu consegui chegar depois, mas ela só chegou agora há pouco. Teve que ficar no Rio e hoje que embarcou, então atrapalhou toda a programação, mas nós vamos ter agora a apresentação da Maria Eduarda e da Rebeca, em dupla. Infelizmente, eu vou ter que controlar bem o tempo, porque nós temos uma programação de tarde muito intensa, não podemos atrasar. Então, nós temos 15 minutos para tudo. Então, vê se... Atrasa? Posso atrasar? Tudo bem, Zé, você e o Emílio decidem. Então, fica a critério. Vocês podem atrasar, à vontade. Então, 15 minutos e depois o Watanabe fala. Certinho. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todos aqui. Agradecer à Universidade Federal de Uberlândia, agradecer a Anne também por essa oportunidade. E, como foi dito, a gente vai apresentar para vocês a nossa solução relacionada ao desenvolvimento sustentável, com foco no aquecimento de água residencial. Onde que eu passo? O passador de slide. Tá. Bom, para a gente começar a falar um pouco sobre o assunto, a gente tem que entender um pouquinho sobre esse paradigma de transição energética. A gente pautou a nossa solução nesses tópicos que estão sendo mostrados aqui. A primeira delas é a modernização da matriz energética, mas isso está mais relacionado à procura pela descarbonização. Então, consequentemente, a gente tem essa modernização. Isso a gente faz para poder alinhar o país com as metas do Acordo de Paris. Além disso, a gente também busca trazer mais estudos na área para poder trazer essa mudança na matriz energética de forma confiável. A gente poder entender ali quais são as consequências e também buscar o foco na estabilidade do sistema elétrico. Além disso, um dos principais pontos que a gente vai abordar aqui também é a questão do armazenamento e da flexibilidade. Porque não adianta a gente trazer novas ideias se a gente não consegue armazenar essa energia para uso posterior. Então, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui também. E, por fim, também, talvez o principal deles é a questão da eficiência energética, que é um fator muito importante na hora de a gente estar escolhendo ali quais são as novas modalidades que a gente vai implementar. Porque, com isso, a gente consegue reduzir desperdício e continuar aceitando o aumento da demanda, mas com modelos mais eficientes de energia que trazem um impacto menor. Alinhado também a essa questão do desenvolvimento sustentável, a gente tem a substituição gradual de combustíveis fósseis por novos tipos de eletricidade limpa. Além disso, também a gente tem um foco muito grande na sociedade. Então, a gente tem que começar a pensar esses modelos novos da matriz energética, também pensando em justiça social e também pensar que uma ideia bem-sucedida é uma ideia que engloba ali todas as categorias, todas as classes econômicas. Então, para uma ideia funcionar, a gente tem que fazer esse produto valer para todas essas classes. No Brasil, a gente tem esse cenário aqui de oferta interna de energia. Ali a gente está mostrando a porcentagem das energias renováveis. E a gente pode ver que o Brasil está bem, né? A gente comparando ali com China, Estados Unidos, até a Europa e o mundo, o Brasil está bem. Só que a gente tem que começar a pensar também no aumento na demanda, principalmente no setor residencial, que atualmente é o que a gente precisa discutir mais, porque, como a gente pode ver ali na fonte da EPE, cada vez mais a gente está tendo um aumento na demanda
assim, trimestre após trimestre, isso é uma coisa que vem acontecendo há algum tempo. Então, por conta disso, apesar de a gente ter uma boa representatividade na matriz de energias renováveis, a gente tem que também trazer esse tipo de aplicação de forma que a gente consiga atender esse setor. Vou passar rapidinho aqui dos métodos que a gente tem de aquecimento. A gente tem métodos como aquecimento a gás, o chuveiro elétrico, né, que é o grande vilão, assim. A gente também tem o aquecimento solar. São formas de aquecimento comuns que a gente costuma ver no Brasil, só que a gente quer trazer como solução a bomba de calor. E a bomba de calor, comparada com esses outros modelos de aquecimento de água residencial, ela acaba sendo mais vantajosa. Vamos pegar, por exemplo, o chuveiro elétrico, que é o que a gente costuma ver bastante nas residências, né? O chuveiro elétrico, quando a gente vai fazer ali uma análise, o tanto que ele consome, a potência dele, é o que ele vai transferir de forma de calor. Já no caso da bomba de calor, ela consegue transferir um calor maior do que ela consome. Então, comparado ao chuveiro elétrico, ela é mais interessante. E agora a Rebeca vai falar um pouco mais sobre a bomba de calor. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Rebeca, eu sou aluna de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia. Cadê o passador, amiga? Obrigada. Bom, e para falar de bomba de calor, coisas que são interessantes considerando o cenário de eficiência energética são o maior rendimento, o coeficiente de performance. Ela tem uma vantagem econômica a longo prazo frente a outros métodos de aquecimento, visto que você desprende de um valor econômico para instalar ela, mas ao longo dos anos a manutenção é muito baixa, análogo a um ar-condicionado, por exemplo. A baixa emissão de CO2, especialmente considerando que ela utiliza um aquecimento de energia renovável e também a sua vida útil é muito longa. Então, está travando ali na TV. A bomba de calor, ela funciona como um aquecimento de 4 etapas. Ela vai passar por condensação, evaporação, compressão, e por uma expansão, que vai esfriar o fluido para depois trocar calor com o ambiente de novo. Mas o que faz a bomba de calor ser algo tão vantajoso é que ela é um método de aquecimento reversível. Isso é, ela pode ser usada para aquecer e ela também pode ser usada para resfriar durante o verão. O que faz muito vantajoso no Brasil, tanto para aquecimento residencial quanto para aquecimento de água, frente a outras formas de aquecimento. Então, aqui no diagrama, a gente vai ter um diagrama do modo de resfriamento da bomba, que ela começa ali na válvula de expansão, que vai ser um fluido mais frio, com baixa pressão, até ele passar pelo evaporador, o compressor e o condensador. Então, considerando que a gente vai ter um fluido de refrigeração passando na bomba de calor, também é interessante a gente pensar em características que são interessantes para esse fluido de refrigeração, principalmente pensando em um uso doméstico. Então, a gente tem que pensar que ele tem que ser não tóxico, não corrosivo, principalmente pensando em manutenção, porque são equipamentos que devem ser duráveis, principalmente para eles serem economicamente sustentáveis. E eles também devem ser seguros para as pessoas que vão estar ao redor também desses fluidos de refrigeração, diferente das maiorias dos fluidos industriais. Para uso doméstico, eles devem ser estáveis e eles devem ser seguros. Então, a gente também trouxe de exemplo alguns fluidos de refrigerações bem comuns. A maioria deles são hidrocarbonetos, são fluidos naturais. E a gente também trouxe de exemplo, como revisão bibliográfica, algumas implementações comuns de bombas de calor. A gente trouxe bombas de calor que são assistidas por placa solar, que é um dos exemplos que a gente está expandindo no nosso trabalho, que é utilizando como potência para a bomba de calor a placa fotovoltaica. A gente trouxe também a bomba de calor que troca de calor ar-ar, então ela pega calor do ambiente externo e troca calor com o ar do ambiente interno. E também a placa assistida por energia fotovoltaica. Deixa eu voltar uma coisa. Eu acho que ele não volta, né? Volta. Uma coisa muito interessante também na bomba de calor é o coeficiente dela, o COP, que é a produtividade dela frente ao que ela está gastando, que foi o que a Maria estava falando antes, que é o diferencial da bomba de calor mediante ao chuveiro elétrico, por exemplo, para água residencial. Ela libera mais calor para aquecer o fluido frente à potência que ela consome para poder estar funcionando, o que é muito vantajoso, considerando o desenvolvimento sustentável e a mudança da matriz energética brasileira, que a gente quer cada vez mais reduzir também o gasto de energia elétrica para o funcionamento das nossas casas. E agora a gente também vai falar um pouco sobre desenvolvimento futuro, como desdobrar a nossa ideia em algo palpável. Isso.
A priori, isso aqui são apenas ideias, né? A gente não tem nenhuma experiência com desenvolvimento de projetos passados, mas conversando com a Rebeca, a gente pensou num desenvolvimento que seguiria mais ou menos 3 fases. A primeira delas seria a pesquisa do produto, entender o que funciona e o que não funciona no Brasil, fazer um estudo mesmo, fazer um protótipo, consequentemente, buscar uma certificação do Inmetro, e, além disso, também uma nova categoria no selo Procel, depois de a gente ter ali formulado o que seria a solução. Depois disso, uma outra parte fundamental é fazer análise de mercado para entender como é que a nossa solução se adequaria no Brasil. Na fase 2, a gente tentaria buscar focar principalmente no início da produção mesmo, com uma linha piloto, para podermos continuar validando o nosso processo, tanto o processo como a solução em si. E, além disso, outro fator importante seria a coleta de dados, para a gente poder entender as possíveis falhas que possam vir a surgir durante o funcionamento mesmo do equipamento. E, além disso, também a questão de iniciar um diálogo com órgãos do governo, porque a gente entende que, para essa ideia funcionar, a gente precisaria de apoio de órgãos para poder tirar do papel. E a fase 3, por fim, seria um foco de trazer, mesmo para o âmbito nacional, toda a produção, para trazer mais independência de moedas externas e fortalecer a indústria local. Além disso, um outro fator muito importante que a gente entende como necessário é que não depende apenas da gente criar a ideia no âmbito acadêmico, começar a produzir, se a população não perceber que essa é uma ideia boa também, que vale a pena ser implementada nos seus lares. Então, a gente acredita que seria necessário um estímulo para acontecer uma campanha mesmo de marketing em torno da bomba de calor, para ela ter uma aceitação maior. Além disso, outro tópico que a gente vê como importante é a presença de distribuidores em todo o país, para poder ter esse produto de fácil acesso aos consumidores. E, além disso, pensando nessa questão de justiça social, a gente acredita também que é muito importante a abertura de linhas de financiamento para o consumidor final, porque a gente, considerando os outros produtos que a gente tem, como o chuveiro elétrico é um equipamento muito simples, muito barato de você comprar. Então, para poder haver essa troca, a gente acredita que seria importante ter esse ponto. E as conclusões são que a bomba de calor é uma solução bastante vantajosa, principalmente comparado aos outros modelos que a gente tem de aquecimento residencial. A questão do coeficiente de performance, que aí seria uma eficiência. A gente consegue ver na literatura que é bastante recorrente esse valor ser maior que 1. Então, isso é bastante interessante. Que nem a Rebeca falou no final, existe essa questão de reduzir o impacto elétrico, principalmente em horários de pico de consumo, que a gente sabe que existe, que é uma questão aí de vários anos. E, além disso, a gente também tem essa questão de criar um mercado de alto valor. E, por fim, a gente também traz esse plano estratégico, né, com toda essa parte de desenvolvimento do produto, engajamento regulatório, essa questão da nacionalização também do produto e políticas de incentivo. E é isso. Muito obrigado. Respeitou o tempo. Lá o nosso marcador de tempo nem falou nada. Acho que está... Bom, eu vou fazer alguns comentários. Primeiro, o doutor Alqueires falou de manhã, eu anotei algumas coisas, acho que está gravado também, vocês podem assistir depois, mas depois eu passo para a gente não ganhar um pouco de tempo aqui. Cadê o seu... Acho que esse aqui é melhor, não? Tá. Bom,
Primeiro, um pouco dessa motivação disso aqui, já foi falado várias vezes. Energia solar, apesar de variável, ela é bastante previsível. Começa que à noite não tem. E durante o dia, eu tenho acompanhado já há alguns meses, meio-dia, ele está no máximo, varia assim, às vezes está 32 GB, 29, 30, não varia tanto. Então é uma curva bem comportada. Tá? O vento já é diferente. Tem vários dias, essas 3 semanas, tem um pico muito grande, assim, de madrugada, meia-noite, chega meio-dia, ele cai. Tá? Aí cai porque o vento cai, ou às vezes cai porque estão cortando mesmo, é o tal do cortamento. Né? Então, uma geração que a gente tem que é estável e boa durante o dia é o sol. Tá? Então, a gente tem que arrumar carga. Eu acho que isso aqui é uma coisa boa. Uma vez num seminário no CEPEL, acho que tem 2 anos, eu propus da gente mudar o hábito de jantar à noite para jantar meio-dia. Não ter consumo à noite, porque já foi falado, a gente tem que adaptar a demanda também para a geração, já que é a natureza, o Altino falou disso, né? A natureza é que está mandando nisso. Então, nesse sentido, eu acho que isso aqui é uma coisa importante e tem vários países investindo nisso. O Japão diz que vai investir porque eles estão tendo que cortar muita geração solar, porque meio-dia não tem carga, eles estão querendo ver se usa para água quente. Eles incentivavam usar à noite por causa das nucleares, mas praticamente tiraram todas as nucleares, então agora é durante o dia, eles estão querendo incentivar. Polônia, né, havia um congresso ano passado, também está fazendo. O Biden, quando era presidente, ele chegou a assinar um decreto incentivando o uso de bombas de calor. Eu acho que esse já saiu, né? Não sei não, mas eu acho que já não vale. Tá? Então, eu acho que o assunto é importante e tem chance. Tá? Agora, comentar um pouco da ideia do Flávio de chamar os jovens. Tá? Já foi elogiado aqui, mas eu acho que esse é um ponto que é fundamental, porque a gente está precisando de criar inovadores. Tá? Inovador, para começar, tem que ser assim, exatamente aqui, juntou uma química, engenheira química e elétrica, talvez falte mecânica. Normalmente a gente trabalha muito separado. Tá? E eu tenho dito que a gente tem que treinar esse pessoal jovem para ser indisciplinado. Tá? Nosso coronel está aí, não, né? Está ali. É que no março eu participei do fórum da Agitec, Agência de Inovação é do Exército. E eu fui fazer uma palestra lá sobre inovação. A primeira fila tinha general e depois estava o resto todo lá. E eu falei que o inovador precisa ser indisciplinado. Tá? Na hora das perguntas, o coronel que estava coordenando, ele já começou e falou assim, eu quero fazer a primeira pergunta, porque aqui no Exército não pode ter indisciplina. Eu falei, não. O general continua mandando, a indisciplina não pode ficar preso a uma disciplina, que a maioria dos engenheiros nós estamos formando, se a pessoa faz uma parte de um circuito elétrico, ele só faz aquilo. Esse é um ponto importante que a gente tem que começar a cultivar, é ser indisciplinado no bom sentido. Né? Quando eu expliquei, até fui aplaudido. Né? Mas acho que esse é um ponto importante que a gente já teve mais no passado na universidade e agora está se diluindo. Basicamente, talvez a pós-graduação acaba afunilando. Então, eu tenho dito que, em paralelo, a gente tem que começar a incentivar e criar pessoas com a cabeça mais aberta, mais ousada. Ó. E talvez seja um caminho, provavelmente para a gente sair dessa história de que nós estamos numa posição muito ruim
em inovação. Eu acho que nós estamos na posição 50, né, no mundo. Economia, nós estamos décimo, sei lá, a ordem de 10. Produção científica, nós estamos 12º, 13º, mas em inovação nós estamos... Já tivemos no 49, mas a gente caiu uma posição, acho que é ano passado. Tá? Isso aí acho que é o que eu vejo que é importante, e a ideia do Flávio de trazer isso daqui, é importante que a gente comece a criar esse espírito nessas universidades todas, para ver se a gente muda isso. Tá? Prata falou uma coisa que é importante, não é só tecnologia. Tá? Tem que fazer esse negócio, tem que ser de custo razoável, ou pelo menos que convença o consumidor a comprar. Tá? Mas eu, pessoalmente, não começo muito preocupado com custo. O Richard coordenou um projeto com a Alemanha de 92, acho que é 95, 93, 91, 3 anos. Tá? Painel solar. Os alemães queriam desenvolver e ver se começava a vender, e até eu comentei com o professor, pô, mas está caro isso. Ele falou, não, daqui uns 10 anos vai estar barato, todo mundo vai estar usando. 2014, a gente fez um projeto lá na COP, 100 kW, e inauguramos, e aí eu pedi para o pessoal, falei, qual é o tempo aí de payback? 32, 33 anos. Só que a gente tinha especificado os equipamentos para 20. Eu falei, se o TCU sabe disso, eu vou preso. A sorte é que em 2015 a tarifa cresceu bastante, aí caiu para 18. Tá? Atualmente está 3, 4 anos, já paga. Tá? Então, é difícil você prever como vai variar. Eu acho que isso aqui tem chance. Tá? É extremamente, bem mais eficiente do que aquecimento resistivo. Tá? E, inclusive, acho que dá para usar para outras coisas, por exemplo, como tem um shopping lá no Rio que fazia água gelada à noite para refrigerar durante o dia. Talvez seja interessante começar a fazer água gelada durante o dia para usar no resto do dia. Nós temos que inventar carga na hora que tem sol, porque a minha ideia original de jantar meio-dia não colou. Tá? Então, não tem jeito. Agora, um comentário com relação, na verdade, ao painel anterior, está lá o coronel que falou, da falta de energia elétrica em alguns lugares que as pessoas não têm energia elétrica. Eu participei de uma mesa, até uns 10 anos, era sobre energia, lá em São Carlos. Estava eu, pela elétrica, tinha um professor da física aqui da USP, tinha um que era, eu não sei qual a especialidade, mas era muito verde, que foi ou ainda é o presidente do IBAMA. Tá? E tinha um quarto engenheiro agrônomo, especializado em alimentos. Eu falei, o que estou fazendo aqui para falar de energia? Mas ele fazia pesquisa sobre alimentos e ele chegou à conclusão que quem não tem energia elétrica tinha uma expectativa de vida 12 anos menor do que quem tinha energia elétrica. Quem tem, né? Basicamente porque quem não tem energia elétrica, para começar, não tem geladeira. Aí ele come para conservar, bota muito sal ou muita gordura. Aquela carne de porco conservado na banha é uma delícia, né? Mas faz mal. Tá? Ou, para conservar a fruta, muito açúcar, doce, faz mal. Tá? Então, energia elétrica é fundamental, não é só para ter luz, não, vive mais, são 12 anos de diferença. Tá? Bom, queria parabenizar as duas, senão o Flávio vai ficar bravo ali, que eu estou falando muito. Não. Foi autorizado aqui pelos comandantes das mesas que vêm depois, que você pode falar quando você quiser. Não, eu vou sair daqui. Queria agradecer as duas que penaram de ontem para chegar aqui hoje, fizeram uma ótima apresentação, e torcer para que vocês continuem com essa
cabeça um pouco diferente, essa mentalidade de empreender, correr atrás. Não é fácil, vai ter um monte de gente para atrapalhar, mas eu acho que se a gente não tentar, não vai dar certo. Aí a gente já sabe que está errado. Oi? Elas já são indisciplinadas. Eu conversei com ela sábado, só para ver, algumas coisas, ela já vai dando umas patadas assim, eu falei, tá bom, está no caminho. Eu acho que é isso mesmo. Muito obrigado aí. Não, e eu queria reforçar o comprometimento da ANE em ajudar vocês ao próximo passo. Tanto o Alqueires quanto o Watanabe se prontificaram a ajudar nesse processo, e nós queremos que isso realmente se transforme numa realidade. Então, parabéns e contamos com vocês. Eu comentei ontem que, vocês não estavam aqui, que vocês agora são embaixadoras da ANE na Universidade Federal de Uberlândia. E, como embaixadora, nós temos também solicitações para vocês poderem fazer lá na universidade. Muito obrigado.